Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, porque é luxo só. Hoje é dia 18/8. Vou trocar por essa aqui. Bom dia, Isis. Como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia, Kátia Ribeiro. Olha que musiquinha linda. Bom dia, Ju. Hoje eu tô meio João Gilberto, assim. Tava tocando violão agora há pouco. Aí tocando algumas músicas bem antigas do João Gilberto. Adoro tocar João Gilberto no violão. 5:30 da manhã tocando violão, porque hoje eu resolvi que não ia estudar, não ia trabalhar, enfim, não quero saber. Bom dia, Pati Japiaçu, saudade de ti. Bom dia, Ana Tereza, como é que tu tá? Tudo bem por aí? Preciso te conhecer ao vivo, Ana Tereza. A Pati também, a Isis também. Tem tanta gente que eu quero conhecer. Bom dia, Stanley. Essa música é Amor Certinho, do João Gilberto. Bom dia, Ana Karenina. Como é que tá a Raquel? Como é que tá a Eliana? Tudo bem? Então essa é João Gilberto, né? É uma delícia tocar João Gilberto no violão. Amor que a gente sente. Eu gravo até em disco todo esse meu carinho. Bom dia, Carla. Eliana, posso dar notícias da paróquia? Por favor, dê notícias da paróquia. Bom dia, Amanda. Logo mais tem yoga com a Amanda, 7h15 aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Fala aí, Eliana. Diga aqui que eu leio a notícia. Bom dia, nega. Como é que tu tá? Tudo bem? Como é que tu tá de tempo para agora de manhã, nega? Tem tempo? Vamos tomar um café de manhã, de tarde eu não consigo. De tarde a gente vai viajar de novo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Rosali. Ó, a Eliana está dizendo ali, conferindo. Está tendo a Feira do Livro aí em Lajeado, exatamente. Está tendo a Feira do Livro aqui em Lajeado. Bom dia, Mona Lisa, vizinha, querida. Bom dia, Natalina. Que bacana. Ó. Então está tendo a Feira do Livro em Lajeado na Praça da Matriz. Está sendo bem legal ali as programações. Eu estou ouvindo, eu ainda não fui. Não sei nem se vai dar tempo de ir. Não fui. E a Eliana está dizendo que amanhã ela vai expor o Cheiro de Mato. Acho que amanhã eu chego a tempo. Amanhã de tarde eu vou chegar de viagem de novo. E bom dia, Conceição. Bacana, ó. E domingo tem gramado cultural na Univates. Baitas dicas aí da Eliana do Cheiro de Mato. Então, quem está aqui por Lajeado, região, né, região aí do Vale Taquari, enfim, da volta, visitem a Feira do Livro na Praça Matriz, está bem legal lá, eu vi as organizações dele, passei por lá quando estava correndo. E aí o Cheiro de Mato da Eliana vai estar por lá. Não. Quem que não conhece a Eliana já aproveita e já conhece. É bem bacana os produtos dela. A nega disse, bom dia, tudo certo, vamos marcar semana que vem. Estou há dias querendo te chamar. Tá, então a semana que vem fica mais tranquilo. Até quinta eu tô aí de novo, sexta eu vou para São Paulo, semana que vem. Não, quinta eu vou para São Paulo. Tá louco o negócio. Mas tudo bem. Bora lá, já dei as notícias da paróquia. Então, aí domingo tem gramado cultural na Univates, bem legal. Uma vez eu já dei palestra lá, fiz meditação nesse gramado cultural, em frente ao Teatro da Univates lá, que é maravilhoso, né, aquela arquitetura. Jéssica, bom dia. Então vamos lá, Buda Rebelde, na Rota da Liberdade. Pão Lopes Rinpoche, e a editora é a Lúcia da Letra. Eu fico pensando, eu falei editora Lúcia da Letra, né? Eu fico pensando se não tivessem as editoras que se prontificam a fazer isso, né? Como seria, né? Seria bem complicado. Uma vez, sobre as editoras, eu aprendi a ler
livros de uma forma mais correta, assim, com um professor meu extremamente intelectual, assim, Silvio Arnoldo Dick Hansen, um judeu da arquitetura, assim. E ele dizia, Jefferson, tu tem que pegar isso na faculdade com 18, 19 anos, como eu era fascinado por leitura, né? Ele me levou na biblioteca dele, assim, a biblioteca me deu vontade de chorar quando entrei, né? Queria morar dentro da biblioteca dele. E aí tinha livros em todas as línguas possíveis que ele lia, né? E aí ficamos um dia lá envolvido com isso, assim, com a leitura. E ele me dizendo, tu tem que aprender a ler. Foi um baita ensinamento. Então tu imagina, eu saí de uma... Vocês têm que ter uma ideia assim, eu vim de uma família muito pobre, assim, muito pobre mesmo, assim, no nível bem baixo, assim, de estrutura financeira, né? Em que livro era uma coisa surreal, assim, né? Não tinha, tu tinha os livros que tu ganhava do governo, né? Caderno, eu ganhava para estudar, eu ganhava os cadernos do governo, né? Naquela época tinha, não sei se existe isso ainda. Então eu ganhava os cadernos do governo, ganhava os livros do governo, né, para poder estudar. Roupas eu ganhava de um filho de um amigo que era juiz, nem era amigo, né? Ele era um juiz que nos dava roupa. Então a gente era uma família muito pobre, assim. E todos nós seguimos os estudos, assim. Então meus irmãos são médicos, são empresários, são advogados, são dentistas, que vocês imaginarem, agrônomo, porque a gente realmente quis sair dessa situação, né? Mas voltando, então o livro era uma coisa que eu não tinha acesso, a não ser nas bibliotecas, né, públicas, bibliotecas da escola. E aí eu lia tudo que aparecia na frente, porque eu sempre tive uma vontade voraz assim pela leitura, né, já era destacado nesse sentido, mesmo tendo uma vida de pobreza, assim. E ele vendo aquilo já na faculdade, assim, no primeiro, quando ele mandava ler, eu já ia ler os livros em espanhol sem nunca ter lido espanhol. E aí lia aqueles livros e traduzia. E ele ficou impressionado, disse, não, mas como assim tu sai de uma pobreza e sabe ler espanhol, sabe ler outras línguas, sabe ler, né, e interpretar, e, enfim, livros de estruturas de ética da arquitetura e tudo mais. Bom dia, Laura, bom dia, Graça, bom dia, Lu. E olha o que eu vou te dizer, tudo isso, essa fagulha, né, a Anava, que surgiu, é uma fagulha do gatilho da editora Lúcia da Letra. Ele disse, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu tem que olhar qual é a editora do livro. Perceberam isso? Aí ele disse, a partir dali tu vai saber qual é a linha que essa editora tem. Então tu vai perceber que tem editoras que elas são editoras preconceituosas, editoras que só vão publicar coisas que vão ter uma alimentação que não é muito interessante. Aí ele foi me explicando, essa editora é assim, essa editora é assim. Eu fiquei impressionado. Depois a segunda coisa, tu tem que ver quem é que traduziu o livro. Aí tu vai olhar ali. Aí tu tem que ler. Né? Esse aqui é do Eduardo Pinheiro de Souza. Aí tu tem que ver quando foi publicado, tu tem que ver tudo, tu tem que ler o livro nas primeiras páginas. A partir daí tu tem uma noção do que se trata o livro. Aí depois tu pesquisa sobre o autor do livro. Não é sair lendo um livro. Então até hoje eu leio, eu vejo, tem editoras que eu não compro livro. Aprendi com ele. Não, essa editora eu não vou fornecer, não vou de forma alguma. Então a editora Lúcia da Letra, a editora Bodgaia, são editoras que a gente pode confiar. Olha só que loucura, né? E aí tem uma série de coisas. Faz sentido isso para vocês? Né? Mas para mim faz. Eu não compro livro de algumas editoras, nem a pau, assim. É isso. Uma digressão se chama isso. Até onde estamos dispostos a ir? Uma vez que tenhamos unificado a prática com a vida cotidiana, cada parte do mundo oferece uma forma de explorar o estado desperto. Estejamos em um templo, estejamos na rua. Esses tempos, a Isis, eu estava viajando muito, e a Isis do BOC mandou uma mensagem, como é que tu faz para praticar quando tu está fora? Quando eu estou fora, eu pratico no estado desperto o tempo todo, de atenção plena a qualquer coisa que surja. Não há necessidade de sentar para praticar. Bom dia, Rosana. O estado desperto tem que vir ali. Há 10 estágios também, 10 estágios da mente. E eu procuro estar nesses 10 estágios ao longo quando eu estou viajando. Uma hora dessa eu comento sobre esses 10 estágios. Ele começa com impulso e vai terminar lá em atenção, lá em compreensão. Então há um estágio de mente atenta. Portanto, temos que seguir cuidando de nossa mente, verificando a motivação em todas as situações. Motivação
Esse é um estágio das práticas em que muita gente pula. Então, quando a gente vai sentar, olha o que ele diz: portanto, temos que seguir cuidando da nossa mente, verificando a motivação em todas as situações. A motivação ela é fundamental para as práticas de meditação. Qual é a minha motivação ao sentar? A motivação ela tem que ser uma motivação correta. Se a motivação é praticar, porque, por exemplo, eu já expliquei aqui, né? A motivação de uma pessoa que lida com armas, né? A motivação de aplicar mindfulness no exército, por exemplo, porque aplicam mindfulness, né? Atenção plena em áreas de guerrilha. Aquela pessoa não pode perder a concentração para atingir o alvo. Então não é uma motivação correta. Então qual é a minha motivação, né, para isso? A motivação correta no budismo é despertar bodhicitta, né? Despertar a mente. Então despertar a mente, bodhicitta. Essa é a motivação correta. E para ela despertar, ela tem que ter uma ação voltada para o bem-estar dos seres, né? Embora não estejamos tentando salvar a humanidade ao fazer uso dessas oportunidades cotidianas, a nossa vida inteira se torna um caminho na direção da liberdade e, simultaneamente, isso contribui para a liberdade dos outros. Quando eu me liberto, eu liberto os demais. Essa é a coisa mais maravilhosa que eu pude perceber na prática. Cada vez que eu parava de agir com impulsos e que prejudicavam outros, seja com a minha fala, com minhas ações, eu libertava o outro também desse aprisionamento, porque quando eu tinha uma fala rude ou uma ação rude, eu despertava o karma negativo daquela outra pessoa, ou daquelas outras pessoas, de uma associação, enfim. Então, eu estava fomentando aquilo, eu estava fazendo frutificar o karma ruim de outras pessoas. Então, eu libertava aquela outra pessoa também. Quando eu tenho essa prática muito envolvida em mim, eu liberto o outro. Olha que legal. Eu não deixo que o outro se manifeste com um karma negativo, que o karma negativo do outro se manifeste. Esse coração de compaixão nobre e desinteressado de que estamos falando pode soar algo extremo. Abandonar todo o autointeresse, dedicar-nos 100% ao bem dos outros, e tenha em mente que estamos falando de pessoas reais, não apenas de abstração de os outros. De fato, a compaixão não é um estado que criamos para realizar boas obras para beneficiar alguém. É parte de nossa natureza e quando nos conectamos com ela, acabamos nos enriquecendo e nos beneficiando no mínimo tanto quanto a pessoa que é objeto de nossa simpatia e preocupação. Quando estamos genuinamente engajados em um processo de trabalhar com os outros, também estamos trabalhando com nós mesmos. Assim, todo e qualquer tempo que gastamos em um processo desse tipo não é um desperdício. Mesmo do ponto de vista da liberdade individual, há um ditado budista que diz: ajudar os outros é a forma suprema de ajudar a si próprio. Então, é um aspecto da generosidade, primeira paramita, né? As pessoas pensam, como é que eu posso ajudar? Com dinheiro, com não sei o quê, com uma coisa muito incrível. Gente, às vezes é só ouvir alguém. Vejam quais são as habilidades que vocês possuem. Vocês gostam têm alguma habilidade profissional, alguma habilidade pessoal, ou até mesmo, eu gosto muito de ouvir, né? Eu gosto muito, vão num lugar que as pessoas possam falar, né? Num lugar de idosos e tudo mais. Eu tenho habilidades manuais, ensine alguém, chame um grupo, sabem cozinhar, chame um grupo ali para ensinar a cozinhar. É o tempo que a gente doa assim para o outro. Isso já é uma liberdade, uma atividade altruísta. As pessoas querem fazer grandes coisas, assim, né? Salvar o mundo, não precisa salvar o mundo. O mundo não tem salvação, não se preocupem. Exatamente no momento em que estamos tentando aconselhar outra pessoa, dando o melhor de nós, realmente tentando ajudar, oferecendo o nosso melhor discernimento sobre os problemas dela, é nesse momento em que podemos ter uma súbita realização quanto a um problema de nós mesmos. Geralmente é durante os nossos esforços de ajudar os outros em suas confusões que vivenciamos alguma liberação de nossa própria confusão. Esse potencial para benefício mútuo está sempre presente. Por essa razão, não devemos sustentar a visão de que somos inteligentes
e de que a pobre pessoa confusa na nossa frente não sabe de nada. Ao mesmo tempo, não devemos esperar qualquer resultado ou recompensa. Em resumo, compaixão genuína é algo livre de manobras. Então, não se sentar achando que a pessoa que está à sua frente não tem nada para oferecer. Assim. É sempre uma troca. É sempre estar aberto àquilo. Né? Eu nunca vou esquecer um retiro que eu estava, nem me lembro quando, acho que antes da pandemia, acho que foi. Um retiro com o Lama Padmasambhava. E tinha ali na plateia, né? As pessoas estavam participando, assim, era um retiro curto, assim, acho que eram uns 8, 10 dias, assim. Mas tinha uma pessoa que era bastante atrevida, assim, sabe? Bastante confusa, assim, estava num momento talvez confuso da vida, assim, né? Com muita agitação, assim, então todas as vezes ela se manifestava de uma forma um pouco bastante rude, assim. Mas era compreensível, né? Tudo bem. A gente estava ali também lidando com as nossas emoções e acabava aproveitando para fazer prática, né? Com aquela pessoa ali, que um pouco atrapalhava assim, o retiro. Mas, e aí, lá pelo, sei lá, quinto, sexto dia, ela fez uma colocação, assim, numa das perguntas, né, ao Lama, né? Era de noite. E o Lama, com aquela paciência dele, né? Achei maravilhoso, porque todo mundo esperou que ele... Como que um mestre responde isso, né? E era totalmente contrária a tudo, assim, era uma coisa que não tinha nem como concordar com a colocação da pessoa. E o Lama, a manobra do Lama foi, que interessante, existe essa forma de pensar também? Ele disse, eu vou avaliar dessa maneira também. Foi sensacional. O que para quem está ligado aí no budismo, o que o Lama fez naquele momento, né? Ele aplicou os 5 Dhyani Budas, né? Ele pegou, olhou com a forma do espelho, a mente do espelho, Buda do espelho, né? Através da mente daquela pessoa, como ela olha o mundo? Se eu estou no lugar dela, como é que ela olha o mundo? Ele não entrou na mente dela para olhar através de um lama olhando o mundo na mente daquela pessoa, né? Naquele momento ela estava confusa, espero que tenha saído da confusão. Ele olhou através da lente dela e disse, olha, faz todo sentido isso que tu disse. Então é uma forma interessante de pensar no mundo dela. Achei maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Essa é a capacidade do mestre, né? É a capacidade do mestre sendo testada ali. Todo dia ela testava, essa pessoa testava o lama, assim, testava o lama. E ele sempre interessante. Também tem essa forma. Ele não corrigiu, ele disse, ó, tá errado, não pensa assim, que tu vai te estrepar, que vai não sei o que. Não, ele disse, interessante essa forma. Ou seja, dentro das causas e condições que essa pessoa vive, faz todo sentido. É maravilhoso, né? Ver a atuação de mestres assim. A gente aprende muito. Destemor, a Lu escreveu muita sabedoria. Nossa, tem que ter... Uau! A compaixão pode emergir em algo pequeno e específico e se tornar vasta como o céu. Começamos simplesmente dando valor a uma obra de arte ou ao nosso animal de estimação. Mas eu me lembro que tinha gente que estava pedindo para trocar de alojamento por causa dessa pessoa. Sério, trocaram de alojamento. Não vou ficar com ela no alojamento. Ela tumultuou o retiro. Foi punk o negócio. Tomara que ela esteja bem. Começamos simplesmente dando valor a uma obra de arte ou ao nosso animal de estimação. E assim descobrimos que estamos abrindo os nossos corações e gradualmente apreciando mais o mundo. Se não nos fechamos a esse processo, a nossa capacidade de dar valor ao mundo e a nossa empatia pode se expandir e cobrir tudo, alcançando cada uma dessas pessoas neste mundo. Mas, em primeiro lugar, temos que estar dispostos a abrir nossos corações. Até mesmo essa disposição por si só pode se desenvolver completamente e se tornar um estado de destemor. Bom dia, Grace. Por que precisamos de destemor para ir aonde estamos indo? Não abrimos o nosso coração em particular com as janelas fechadas. É um ato de coragem ser quem somos em todas as situações,
sem nos escondermos atrás de uma barreira. Embora possa soar contraditório, somos vulneráveis e destemidos ao mesmo tempo. Então preciso muita coragem para se mostrar vulnerável, né? Mostrar as suas fraquezas, assim, é preciso muita coragem, assim. Então muitas pessoas não conseguem se abrir, e é natural, né? Foram feridas, foram machucadas, as pessoas usaram daquilo, né? Elas têm dificuldade em falar, em se manifestar no mundo. O que vão pensar, o que vão dizer. Uma aluna essa semana me chamou, né? Ela disse, olha só, meu pai, né, disse, tem uma festa, mas eu preciso que tu te vista de uma forma um pouco mais adequada. Porque a última festa tu estava inadequada. Aquilo bateu com uma... E ela nem estava, eu vi a foto, assim, ela me mandou a foto. Mas estava inadequada para o mundo dele, né? Mais conservador, assim. Aquilo bateu como um... Então, como é que a pessoa vai se abrir para o mundo, né? Quando ela se torna um pouco mais... Como é que ela vai ir para o mundo? Ela diz, como é que eu vou para o mundo se eu posso estar inadequada aos olhos das pessoas que eu amo, né? Isso é complicado, né? Mas é preciso um ato de coragem, né? Para se manifestar nesse mundo, para se pronunciar nesse mundo. Esse tipo de vulnerabilidade algumas vezes é confundida com fraqueza, olha o que ele diz aqui. Mesma coisa, né? Mas é uma expressão de força. Em termos comuns, abertura significa que não temos defesas e que nos arriscamos a ser atacados. E é isso. Quantas vezes eu já falei para vocês de algumas coisas minhas, pessoais aqui, né? E aí, cada um usa como quiser isso. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas é difícil, né? As pessoas não querem se permitir ser vulneráveis. Só que quem se torna vulnerável, quem se coloca nessa posição de vulnerabilidade, é um passo que ela está tendo para eliminar várias confusões mentais que estão impedindo ela de avançar. Testem isso para vocês verem. Ver se eu não estou certo. Vulnerável não significa se fazer de coitadinho, entenderam? Tem uma diferença muito grande. Muito grande, não é isso. Segue-se disso que, sem algum tipo de sistema de defesa, estaríamos apenas convidando a confusão. Isso está tão engedrado em nós que muitas vezes reagimos na defensiva, mesmo quando não sabemos exatamente o que estamos protegendo. Pode ser simplesmente a nossa neurose. Ainda assim, esse escudo de defesa precisa ser deixado de lado em nossa jornada espiritual. E a única forma para fazer isso é confiando em nós mesmos. Nesse caso, confiar em nós mesmos significa que não só confiamos que podemos trabalhar efetivamente com a nossa neurose, mas também que podemos trabalhar com as neuroses que surgem à nossa frente. Logo, o ambiente todo se torna trabalhável. Quando perdemos isso de vista, tudo parece opressivo e não há propriamente um sentido de abertura. Ser destemido, olha o que ele diz agora, não significa tornar-se mais agressivo, solidificar a nossa fixação no eu ou aumentar a nossa autoimportância. Significa simplesmente que estamos dispostos a nos abrir, a sermos genuínos e honestos para com nós mesmos e para com os outros. Se fizermos isso, não há nada a temer. Se, no entanto, fizermos uma encenação e posarmos de bonzinhos, enquanto simultaneamente encobrimos as nossas egoístas segundas intenções, sempre haverá motivos para nos escondermos e algo a temer. Não é bem assim, gente? Enquanto as nossas intenções forem puras, enquanto a nossa visão for clara, enquanto permanecermos no território da honestidade, não há com que se preocupar. Se marcarmos um X nessas caixinhas, podemos relaxar. Então, o que as pessoas vão fazer com a nossa abertura de peito, né? A gente trabalha no yoga, abertura de peito, né? Que é abrir esse coração. O que as pessoas vão fazer com isso, com essa nossa vulnerabilidade, é problema delas. Elas podem querer usar, né, disso, podem querer se aproveitar disso, né? Mas a gente sabe por que a gente está fazendo, por que a gente está abrindo isso, né?
Observe. Quem está passando por isso aí? Vamos fazer uma prática? Então deixe que o corpo vá se acostumando à postura. Deixando que a mente vá observando naturalmente esse estado de contemplação do corpo. Quando se sentirem confortáveis, levem a atenção para onde a mente está querendo que seja levada a atenção. Mas leve a atenção apenas como observação. Fiquem observando para onde a mente foi. Vejam que ela mesma observando qualquer outra coisa, ela vai perdendo interesse, buscando outras informações. Se possível, trazendo a mente para a observação da respiração, já que ela se cansou de olhar em volta. Apenas observando o ar entrando e saindo. E se for confortável para você, se faça a seguinte pergunta: do que eu me defendo? Por que eu me protejo tanto? O que aconteceria se eu me mostrasse vulnerável? Começando talvez com alguma intenção, escrever uma mensagem amorosa para alguém, talvez para um pai, para uma mãe, para um filho, para alguém. Como você se sente só pensando em fazer isso? Dizendo o quanto essa pessoa é importante para você? Como você se sente escrevendo essa mensagem com vulnerabilidade, com abertura, sendo honesta enquanto escreve? Veja se é possível fazer essa atividade hoje, agora mesmo, assim que terminar o Dharma. Escreva a mensagem.
Aí depois você decide se resolve mandar ou não. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa sexta, um bom final de semana, um bom tudo. E não esqueçam de visitar a Feira do Livro em Lajeado. Amanhã o Cheiro de Mato da Eliana estará por lá, numa banquinha, tá bem? E aí então visitem nosso pessoal aí da Sangha, né, da comunidade, tá bem? Um bom dia, até segunda.